problema que aconteceu em uma creche em Poá. Uma aluna de 2 anos se machucou, teve uma fratura na perna. Uma situação muito preocupante e que faz a gente pensar o que fazer numa situação dessas. O que é importante observar na hora de escolher a escola para as crianças. Para falar ao vivo agora com a Sandra Redivo, que esteve lá em Poá para saber mais sobre essa história que a Sandra viu bem de perto. Sandra, como foi que isso aconteceu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é essa pergunta que os pais, os avós estão fazendo e a resposta que todo mundo procura. O que aconteceu? Para os pais, as monitoras da creche disseram que a criança simplesmente caiu. Só que os pais eles não acreditam muito nessa história, até por conta do resultado, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho na reportagem, do que aconteceu com a criança. A criança tem 2 anos e 4 meses, ela não consegue falar muito bem, ela não consegue se expressar, ela não consegue explicar o que aconteceu. Os pais tentaram, mas a criança ela não consegue falar o que aconteceu. Então os pais ficam com a versão dos monitores, da diretora da creche, e essa dúvida, né, porque eles não acreditam. E aí vem também uma outra pergunta, mas e aí? Os pais devem acompanhar as crianças na escola, na creche, como faz para ver se está tudo bem, como faz para evitar tudo isso? Veja na reportagem. Hoje a Isabelle está bem, apenas com uma tala de imobilização na perna direita, mas o susto da família foi grande quando ligaram da creche Antônia Obesso Rossal, em Poá, avisando que a menina sofreu um acidente. Elas falaram para mim que ela tinha tropeçado num tatame de EVA, que fica no começo da sala, e falaram que ela estava saindo onde iniciava o piso, tropeçou e já caiu com as perninhas abertas e começou a gritar de dor. No hospital, os exames mostraram que ela teve fratura no fêmur direito. Foi quase 1 mês com gesso, sem poder levantar, sentar ou fazer qualquer movimento com a perna. A mãe da menina conta ainda que ela sempre chegava em casa com algum ferimento. Ela chegou com a área do olho em volta, né, toda arranhada. E daí eu fui e perguntei o que tinha acontecido. Elas me falaram que não sabia dizer, que ela acordou assim na hora do soninho. Até então eu perguntei como que ninguém sabe dizer se sempre tem que ter alguém com as crianças. E a hora do soninho, uma vez eu fui numa reunião lá, a hora do soninho é a hora que elas almoçam. E todas as salas ficam de portas fechadas. Quando eu ia lá, às vezes eu pedia para entrar para ver a Isabelle na sala, eu não podia entrar. Logo depois do acidente, a família registrou o boletim de ocorrência. Mas segundo o avô, eles não pretendem entrar na justiça. No entanto, gostariam de saber o que de fato aconteceu. Fica aquela dúvida. Aquele ponto de interrogação, ela caiu mesmo de um trocador, ela caiu de um brinquedo ou ela caiu realmente no tatame? Os médicos não deram ainda uma previsão para que a tala seja retirada, mas já garantiram que a menina vai ter que fazer fisioterapia por um bom tempo. Depois desse tratamento todo, a avó só tem uma certeza: a Isabelle vai ficar em casa. Não vai voltar para a creche. Minha filha pretende pagar uma pessoa para cuidar dela e, se Deus quiser, eu também vou voltar a trabalhar e a gente pretende pagar uma pessoa para cuidar. Os pais e avós da menina querem alertar os pais para que isso não aconteça com outras crianças. Mas como evitar algo assim? Esta psicóloga diz que quando uma criança é colocada em uma creche, por ela ser muito pequena e não saber se expressar direito, cabe aos pais tomarem algumas providências antes da criança começar a frequentar o local. Que eu preciso ver limpeza, espaço, ventilação, móveis adequados, objetos adequados, brinquedos, a separação, que crianças ficam com que crianças, em que salas, quantas pessoas ao cuidar do meu filho vão estar com o meu filho naquele momento, quantas crianças vão estar naquela sala com o meu filho. Também é muito importante que os pais prestem atenção no comportamento do filho. Às vezes, ele dá sinais de que algo pode estar errado. Eu conheço meu filho, ele é falante, ele é alegre, né? Ele gosta de ir para a escola. Começou a mudar, começou a ficar quieto demais, não querer ir para a escola nunca, né? Então, a gente precisa ficar alerta. Essas mudanças de comportamento, a mãe tem que, né, os pais, na verdade, têm que estar sempre alertas a isso. Em nota, a nova secretária de Educação de Poá, Juliana Pellegrinelli, disse que ao assumir soube do caso e já está apurando para que tomem as providências. E que a nova administração está à disposição da família para ajudar no que for preciso. Sandra, a gente vai voltar a falar com a Sandra agora.
Nesse caso, Sandra, para acompanhar o dia a dia, dá para o pai e a mãe, por exemplo, visitar com frequência a escola, a creche, isso durante o período do atendimento, da aula, não só na hora da saída? Sim, Dino, nós perguntamos isso para a psicóloga e ela disse que sim, que é muito importante que os pais, eles acompanhem, não todo dia, não sempre, né? Porque senão aí acostuma mal a criança, ela sabe que a mãe vai estar lá, o pai vai estar lá, então não é bom sempre. De preferência chega lá, pede para a professora para dar uma olhadinha como seu filho está na escola, não deixa ele te ver, não deixa ele ver que você está lá, você acompanha de longe, até dá uma olhadinha lá, ver como é que está lá o ambiente, para ver se está tudo certo. A escolinha tem sim que deixar os pais, não pode proibir. A psicóloga garantiu que faz bem para todos, né? Para a família e também para a criança, e aí os professores até ficam um pouquinho mais antenados. Nós convidamos a doutora Maria de Lourdes, que está aqui com a gente, ela é advogada, para perguntar o seguinte para ela. Dona Maria de Lourdes, a gente viu aí a situação, o que aconteceu com a menina. De quem é a responsabilidade? A escolinha diz que foi um acidente, os pais não acreditam. De quem é a responsabilidade num caso assim? Boa tarde. Boa tarde. A responsabilidade é da escola. Acidentes efetivamente acontecem, mas quem guarda a criança precisa tomar cuidado com ela. Na verdade, isso pode acontecer na frente dos próprios pais. Mas quem deveria tomar cuidado, existe aí a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva, a responsabilidade objetiva do poder público e a subjetiva de quem deveria cuidar da criança e não cuidou devidamente. Mas aí quem entra com o que na responsabilidade? O que o município agora deve fazer e o que os pais devem fazer? O município deve dar todo o atendimento necessário para que essa criança volte a se recuperar do problema, porque pelo que eu vi foi uma fratura, não é? Para que se recupere do problema, tem que dar todo tipo de apoio financeiro, se for o caso, e até medicamentoso, médico e medicamentoso se precisar. Mas é obrigado, não tem saída para isso. Mas é a família que tem que acionar, a família que tem que ir atrás e fazer essa solicitação. Ah, sim, tem que acionar o Poder Judiciário, se entender que deve, aciona o Judiciário e daí obtém da Justiça, aí vai ser apreciado pelo Poder Judiciário e vai ter uma decisão a respeito disso. A família, ela procura um advogado e consegue aí, porque a criança, por exemplo, vai precisar de fisioterapia. Ela pode cobrar isso do município? Ela pode cobrar do município, claro, porque como eu lhe disse, deveria guardar a criança e não guardou devidamente. Isto acontece até na frente dos pais, deve ficar bem claro. Mas dá para se fazer com pedido de liminar e o município, que é a pessoa jurídica de direito público, vai ser responsável. Muito obrigada pela sua participação. De qualquer forma, né, você coloca o seu filho na creche, é sempre bom acompanhar, ver o que está acontecendo e se fazer presente. Pai, mãe, algum familiar, se fazer presente, até para tentar evitar. A gente sabe que acidente acontece, mas sempre dá para evitar, né? Dino, Mirelle. Obrigado, Sandra. Obrigada.